Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 1, e vamos interagir a partir do verso 7. Palavras do Senhor Jesus, escrita pelo apóstolo João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, não, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome e as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Viram aí no videozinho que a gente colocou aqui como ilustração? Qualquer um de nós poderia ali ficar berrando, né, tentando se comunicar com ela, que elas não prestariam a atenção, mas elas ouvem a voz do seu pastor e as seguem. Amém, irmãos? Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá e acharás pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo, esse professor, esse conselheiro, esse instrutor, possa nos trazer tudo aquilo que nós necessitamos saber a respeito dessa parábola, que conforme o verso 6, Jesus propôs a eles, a todos aqueles ouvintes, esta parábola, e eles não entenderam. Que o Espírito Santo nos revele, para que realmente não nos falte o conhecimento, não nos falte o discernimento, não nos falte esses dons, para que realmente nós possamos, primeiramente, aplicar ela na nossa vida, para que depois, através desta aplicação, nós podemos dar para outros esse testemunho daquilo que o Senhor está fazendo e está transformando na nossa vida, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O tema: Jesus é a única porta que nos conduz para Deus. Podemos até colocar um ponto de exclamação aqui no final, né? Jesus é a única porta que nos conduz para Deus. Irmãos, como nós já sabemos, mas é importante sempre lembrar que existe um sistema satânico e muito organizado aqui nesse mundo. Satanás e os seus agentes não descansam, e como diz a palavra, como um leão, ele quer nos devorar. Basta simplesmente
um deslize nosso, para que os seus demônios entrem e tentem tomar um direcionamento da nossa vida. Conforme já nos alerta a Bíblia, através de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, sede sóbrio e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós temos que compreender que esse inimigo não descansa. Nós temos que entender que esse sistema está aí no mundo. Ainda hoje eu falava com a minha filha no almoço sobre uma série de circunstâncias, né? E basta olharmos para as nossas vidas, olharmos para os acontecimentos, que nós vamos ver que existe muita coisa nesse mundo, muitas coisas que estão aí e não darão certo nunca. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O primeiro habitante da terra foi Satanás e os seus anjos caídos. Conforme a Bia trouxe aqui na abertura, é importante até observar essa situação com relação a Miriam e a Arão, o irmão mais velho e a irmã, enfim, os dois mais velhos de Moisés, né? Arão como o mais velho deles todos, que num determinado momento se rebeliaram. E olha, a Bia fez, né, a observação que se isso aconteceu na vida de Moisés e seus irmãos, essas rebeliões também acontecem nas nossas famílias. Quantas desavenças que a gente já teve com os nossos parentes. Só que aquilo que eu sempre faço vocês lembrarem, né, que de repente uma ofensa de uma pessoa desconhecida vai passar de como uma simples ofensinha, mas uma ofensa de um ente querido, de uma pessoa próxima, isso vai entrar dentro de você e vai fazer com que você, né, se magoe, você se corroa por dentro, você queira se vingar, né? Porque isso de alguma forma deu a legalidade para que o diabo se aproprie dessa situação e faz com que você se lembre disso a todo momento da tua vida. Tem muitas pessoas que conheceram a Jesus e ainda não tiraram esse sentimento ruim que o diabo se apropria para fazer com que elas não perdoem o seu irmão, não perdoe aquela pessoa que em um determinado momento te ofendeu. E a falta de perdão, nós sabemos que é a mesma coisa que eu dar um testemunho contrário à minha fé. Em outras palavras, a falta de perdão é incredulidade. Se eu não consigo perdoar aquele irmão que me ofendeu num determinado momento, como que eu vou aceitar o perdão do meu Deus? Eu aceito o perdão do meu Deus, mas não perdoo o meu irmão. E a oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que às vezes é uma oração da boca para fora. Você fala, mas não está cumprindo. É a mesma coisa que, né, zombar da palavra de Deus, zombar da oração que Jesus nos deixou, nessa comunicação que nós temos com nosso Deus e Pai, da qual nós oferecemos esse culto de louvor e adoração a Ele, que é o Pai dos Pais. Amém, irmãos? Então, essas coisas todas estão aí fora.
Nesta parábola, o bom pastor, Jesus nos mostra claramente que a Bíblia, ela é análoga. Eu já explico. Em outras palavras, é que ela permite analogias, comparações, avaliações, reflexões. Ou seja, na gramática, no português, tem duas situações, que uma chama-se denotativo e a outra conotativo. Em outras palavras, o denotativo é uma palavra que ela tem um sentido imediato, um sentido restrito, uma linguagem comum, ou seja, você ouviu determinada coisa, você já associa aquela coisa a outra, não é? Não faz conjecturas, não faz comparações, não faz reflexões. E o conotativo já nos dá essa condição de refletirmos a respeito, fazer conjecturas. E o que a gente observa com relação a essa situação da Bíblia aqui nessa parábola, que embora Jesus contou essa parábola, contou essa metáfora, contou essa historinha, não é? Para aquela plateia, e eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Em outras palavras, olha o que ele fala: eu sou a porta. O ladrão, o assaltante, é aquele que entra pela porta, ou melhor, o que entra pela porta é o pastor, mas o ladrão é aquele salteador, aquele que pula o muro para buscar as ovelhas. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando exatamente para uma nação que julgava ele. Ainda conforme a Bíblia nos mostra que o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, aonde que o primeiro comissionamento do Senhor Jesus quando ele faz o primeiro comissionamento, quando ele manda os seus discípulos, ele diz o que? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, vão atrás desses judeus que são os crentes, né? São os crentes, esses que a gente tem que atingir primeiro, porque o tempo do gentil vai chegar, que é o nosso, que não temos sangue judeu. E no denotativo, ou seja, né, o que Jesus ele se refere aqui é aquela plateia que estava diante dele, os mestres da lei, os falsos profetas propriamente dito. Eles se consideravam, esses mestres da lei, como o verdadeiro pastor de Israel. E na verdade, o verdadeiro pastor de Israel, o verdadeiro pastor das nossas vidas, o bispo da nossa alma, é Jesus Cristo. Ele fez essas comparações, colocou essa parábola, mas o povo não compreendeu, não é? Deus, ele escolhe Israel, mas em toda a história de Israel, como também em toda a história da igreja, irmãos, houve e há ladrões. Não é de se espantar, porque a própria Bíblia faz essa denúncia, né? Nós sabemos que onde que o homem se acha, onde o homem se autoproclama, ele está, de uma certa maneira, como diz a palavra, usurpando o lugar do Senhor, que é o Senhor da igreja. A igreja é de Jesus, a igreja não é de pastor nenhum. Seja qual for a bandeira, a faixa, a nomenclatura, a placa de uma igreja, essa igreja tem que pertencer a Jesus.
e falar exatamente, reproduzir exatamente o que é a palavra dele, e não coisas do achômetro do homem. E aqui ele está falando exatamente com esse povo, que embora se achava crente, confiava em Deus, mas não reconhecia Jesus como o Filho de Deus que estava à frente deles. Muitas igrejas hoje, não é? Se você for analisar, muitos seguidores de igreja, às vezes eles meio que idolatram os seus pastores, os seus apóstolos, os seus bispos, os seus missionários, e esquece de reverenciar em primeiro lugar Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. O salmista diz: não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo que é para apresentar a graça, apresentar a glória de Deus, dar louvor às coisas que esse Deus fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Tudo para apresentar a benignidade dele, e não a importância de qualquer pastor. Muito pelo contrário. Amém, irmãos? Aqui a gente busca ensinar, porque qual é o nosso objetivo aqui? É fazer com que realmente você crie anticorpos suficientes, sabendo que esse mundo jaz no maligno, sabendo que o diabo anda ao nosso derredor buscando, ele anda ao derredor da igreja, buscando alguém que dê um deslize para que ele possa tragar, para que ele possa tirar essa ovelha do aprisco, em outras palavras, do curral, né? Salteadores, mercenários, mentirosos, gente do mal, como Jesus ele está relatando aqui, vieram antes de mim, e que infelizmente, irmãos, volta e meia nós estamos vendo, né, coisas que de alguma forma ferem os olhos do Senhor, né? Assistindo pessoas que deveriam estar aí se consagrando, adorando a esse Deus, buscando, digamos assim, uma condição cada vez melhor na sua vida, né? Sugando a ovelha e não cuidando da ovelha. Vocês perceberam? Vocês já passaram perto de uma ovelha em algum momento na vida de vocês? Creio que sim, né? Ela não está nem aí contigo. Ela fica lá na ruminância dela, no capinzinho dela, ela nem olha quem está passando do lado. Por isso que eu já fiz aqui uma série de associações com relação à ovelha, que é um animal chucro, burro, teimoso. E por que a gente é comparado por ovelha? Sendo esse animal chucro, burro, teimoso, sensível, uma mosquinha de nada entra no narizinho dela, porque se ela não for tratada, aquilo, né, apodrece toda ela, o crânio dela, entendeu? Ela morre com uma mosquinha que entra no nariz dela. Isso é para mostrar que de repente nós não podemos viver sem um pastor. Nós não podemos caminhar nesse mundo sem um pastor. Mas que pastor é esse? É o Valile? É o apóstolo A, B, C, D? É o bispo X, E, H? Não, é Jesus, o bispo da nossa alma, aquele que nos cuida, aquele que já deixou tudo revelado para nós através do seu Espírito Santo. Essa dependência que nós temos que buscar nele,
é o que faz com que realmente, não é, nessa dependência, a gente faça a vontade dele e não mais a nossa, que a gente caminhe através dos seus passos, que a gente ande através dos passos de Jesus, que a gente ande, né, em direção a Ele a cada momento da nossa vida. Já falei aqui, convém repetir diversas vezes que o maior culto que você presta a Deus, o maior culto que você presta a Jesus, o maior culto que você presta, que você faz para o Espírito Santo, é fazer a vontade de Deus e não a sua. É através de atitude esse culto, e não chegar aqui, né, ou amanhã pegar essa palavra e sair pregando lá fora. Pode até falar, mas fale com as suas atitudes e não necessariamente com palavras. Amém? Quando Jesus ele se refere que antes outros vieram, não é? Deus, a todos os instantes, ele faz a citação com relação, ou melhor, a Bíblia faz citação com relação a pastores. Em Ezequiel, no capítulo 34, não é? O profeta Ezequiel, através do que Deus manda um recado para ele, ele diz: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Zacarias, no capítulo 10, verso 3, a ira de Deus contra os pastores se acendeu a minha ira. Mateus, no capítulo 7, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quantas são as histórias que a gente ouve ainda nos nossos dias com relação a ovelhas que estão sendo sugadas, a ovelhas que estão sendo maltratadas, né? Esses crentes que estão, digamos assim, sendo conduzidos por pastores e não necessariamente por Jesus. Esses que estão fazendo muito mais dos seus fiéis cativos, ou seja, escravos, e não discípulos. Irmãos, quando nós entramos nesses assuntos, quando a Bíblia nos mostra exatamente, né, aonde que a ira de Deus, a destra dele vai cair sobremaneira, são dessas pessoas que deveriam estar ensinando, mostrando exatamente como se caminha nesse mundo, mostrando para as pessoas o que realmente é o valor que nós devemos dar às coisas. Tiago, no capítulo 3, verso 1, diz assim: ai daqueles que ensinam, ai daqueles que ensinam, pense duas vezes antes de ensinar alguma coisa com relação à palavra de Deus para as pessoas, porque se você fazer com que essa pessoa fique cega, se você fazer com que a mente dessa pessoa fique cauterizada, se você fazer qualquer coisa contra essa pessoa, ai de você. A Bíblia é cheia de ais, e esse ai vem exatamente do próprio Deus com relação ao descumprimento da palavra dele. Os escribas, os mestres da lei e fariseus, eles se julgavam os verdadeiros pastores de Israel. Jesus, sempre utilizando das coisas naturais, ele mostra para cada um de nós o sobrenatural. E aqui, metaforicamente, ou seja, através de uma metáfora, através de uma história, através de um conto, né? Ele se compara com o bom pastor e como uma porta. Nesta parábola, Jesus se referiu a duas classes de aprisco. Nas aldeias, irmãos, e nos povoados, haviam currais comunitários. Isso na época de Jesus.
nos quais à noite, chegava a noitinha, né? Vinha um pastor de cada canto da cidade. E o que eles faziam? Eles conduziam, cada um seu, conduzia as ovelhas nesse curral comunitário. Então imagine, vamos imaginar agora 10 pastores, né, das quais a ovelha só ouve a voz dele, entra nesse curral, nesse aprisco, que era um cercado de pedra, com uma única porta, e colocava todo o rebanho deles lá, misturava com o rebanho dos outros. Mas no outro dia de manhã, o que acontecia? Cada pastor chamava o seu grupo de ovelhas e elas o seguiam, conforme vocês viram aqui no filme. Ela só ouve a voz do seu pastor. E Jesus ele está fazendo exatamente essa comparação com relação àquele povo que se achava, né, os líderes de Israel, que se achavam os pastores de toda aquela raça de judeus. E Jesus está mostrando exatamente através dessa figura, desse aprisco, dessa porta, o que realmente nós devemos seguir nessa vida. Amém? Era muito comum, conforme eu disse agora, colocar vários rebanhos no mesmo aprisco. Mas pela manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas e elas o seguiam, de uma forma separada. Ainda que ali elas estavam todas misturadas, né? E Jesus, nesta parábola do bom pastor, ele mostra a seus discípulos como para cada um de nós, que os ladrões, em outras palavras, Satanás e os seus anjos caídos, tiram a vida, mas o pastor concede a vida. Amém? Ao meditarmos nesta parábola de Jesus, nós vemos aqui que ele nos mostra claramente o verdadeiro pastor que veio salvar as ovelhas, mas os falsos pastores aproveitam delas. Ao analisarmos esses ensinamentos de Jesus, nós estamos diante de comparações existentes entre o bem e o mal, entre a morte e a vida. Primeiro ensinamento: Jesus é a porta e o caminho. Olha o que diz a palavra no verso 7. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando esse rebanho ele entrava nesse curral comunitário, nesse aprisco comunitário, esses rebanhos de diversos pastores, como tinha só uma entrada, cercado de pedra por todo lado, só tinha uma entrada, era comum que um ou outro pastores ficavam ali na porta, cercando todo aquele rebanho. Imagine agora que o aprisco é a igreja de Jesus, e ele está sentado na porta, né, conservando exatamente todos, salvaguardando, né, todos os que estão dentro da sua casa. Quando ele faz com que a gente caminhe amanhã lá fora, ele seguindo na nossa frente, a cada passo que a gente for tomar, nós daremos testemunhos de vida para esse mundo que jaz no maligno. Em outras palavras, esse mundo que já morreu no diabo. Amém. Essa é a comparação com relação ao que a gente vê aqui. A igreja de Jesus Cristo é o aprisco aqui na terra. Portanto, nós não podemos tirar o pé da igreja do Senhor. Eu sempre falo que a igreja a tradução de igreja no grego é eclésia,
e ela se define como chamado para fora. É lá que nós temos que mostrar exatamente aquilo que a gente está aprendendo aqui, para que as pessoas possam ser transformadas através do nosso testemunho. Aqui caiu um raio, todo mundo está no céu agora, né? Todo mundo santo. E amanhã? E daqui uma hora? Amém. Ao entrarmos em sua casa, em seu aprisco, e permanecermos nela e nele, nós encontraremos descanso eterno. Os que creem nele e entram no rebanho do Senhor têm o privilégio maravilhoso de sair para encontrar pastos verdejantes. Salmo 23, né? Sairá pela porta e chegará aos pastos verdejantes de fé. O justo viverá de fé em fé. Lá fora eu estou dando testemunho deste que veio para me trazer vida e vida em abundância, que eu conheço ele, que eu busco cada vez mais andar nos seus passos, andar através dos seus ensinamentos. Eu vou fazer com que as pessoas vejam refletir em mim Jesus, através das minhas atitudes. Não por eu ser um superdotado, por eu ter N dons, não, por eu cumprir a sua verdade, por eu fazer exatamente aquilo que Ele espera que eu faça. E o que Ele espera que eu seja aí fora? Sal e luz. Sal para, em outras palavras, dar um tempero agradável para cada situação que está acontecendo aí fora, que eu tenho um testemunho forte de Cristo, para fazer com que as pessoas não entrem em guerra, ao contrário, tenham paz. E luz para apresentar cada vez mais o caminho, para fazer com que essas pessoas enxergam que aqui nós temos um aprisco, nós temos um lugar aonde que como ovelha nós devemos estar lá, sob o cuidado desse porteiro, dessa porta que é Jesus, que nos separa, que nos protege de todos os acontecimentos desse mundo. Só Ele, irmãos, só Ele é capaz. Ele está falando isso para aquela nação que está na frente dele, como para nós nessa noite. Eu sou a porta, por essa porta que você vai chegar, né, a ter a eternidade comigo. Entre por essa porta, permita que realmente eu seja essa porta que passe a partir de agora a trancar uma série de coisas erradas da tua vida. Amém? Em outras palavras, né, conforme diz a Bíblia, eu sou o bispo da sua alma. Eu quero fazer exatamente com que a sua alma compreenda, né, que eu tenho vida e vida em abundância para cada um de vocês e para cada um dos seus. Amém? Para qual nós estamos intercedendo aqui por eles. Através de Jesus, e só através dele os homens se encontram com Deus. Jesus, ele abriu aos homens a porta que nos conduz para Deus. Não há outra forma de entrarmos nos céus se não for por intermédio da porta que é Cristo Jesus. Amém? Ele é a única porta. E que somente através desta porta que os homens podem se aproximar de Deus. É Jesus a porta e o caminho para a salvação. Conforme diz a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 20, diz: por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo.
O que Hebreus está falando aqui, quando Jesus está na cruz, vocês assistiram o filme Passion, por exemplo, Paixão? Vocês viram que num determinado momento um soldado vem e com a lança fura Jesus. A Bíblia diz que naquele instante, quando Jesus é dilacerado, o véu se rasga. Em outras palavras, no Antigo Testamento, no tabernáculo, existia um lugar chamado Santo do Santo, que somente o sumo sacerdote, somente o sacerdote, no caso, na época de Moisés, somente Arão podia entrar ali, e Moisés, por ser o ungido de Deus, somente um podia entrar ali, porque tinha um véu que separava, e no Santo dos Santos, no tabernáculo, ninguém podia abrir esse véu e entrar no Santo dos Santos, aonde que ficava a Arca da Aliança, e ali onde que Deus descia, não é? Em forma de uma nuvem, Shekinah, descia e pairava sobre os querubins em cima da arca. Somente o sacerdote tinha aquele espaço. Quando Hebreus escreve, por um novo e vivo caminho ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo, por ele ter sido dilacerado, por ele ter sido rompido, furado, o véu se rasga. E o que acontece? Nós não temos mais aquele véu que separa nós de Deus. Ao contrário, a gente pode chegar a Deus em qualquer lugar, não necessariamente só dentro da igreja. Lá no teu trabalho, você pode, invocar o Santo Espírito de Deus, chamar exatamente esse Deus como seu auxiliador, o seu companheiro. Você pode chegar a Ele em qualquer lugar, não tem mais nada que impede. Você pode chegar a Jesus a qualquer momento, a qualquer instante da tua vida. Não tem mais nada que nos separa, que faz com que realmente exista algo que possa nos atrapalhar desse contato. Você não precisa de intermediário, em outras palavras, você não precisa de pastor, porque o bom pastor já te deu esse espaço que é Jesus. Percebe, irmãos? Quantos pastores que tem algumas denominações que dizem: se você sair da igreja, eu te amaldiçoo. Com quê? Com que autoridade? Não existe. A palavra diz que nós somos sacerdotes real. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós somos nação santa, povo escolhido por Deus, sacerdote real. Em outras palavras, você é pastor da tua família. Você pode exatamente conduzir a sua família através da destra de Jesus, através da mão de Deus lhe guiando. Amém. Eu tenho a impressão que se eu entrar em algumas denominações, eu vou sair de lá apedrejado por falar a verdade, por mostrar exatamente que muito crente depende de pastor, muito católico, muito crente depende de padre. Claro, nós temos que respeitar, porque de repente ali está uma pessoa que está buscando cada vez mais um estudo aprofundado, um tempo de oração, de consagração, de adoração, para que receba os dons, e esses dons venham nos revelar a palavra de Deus. Nós temos que ter exatamente esse respeito, mas não necessariamente ter essa dependência. Nós devemos depender única e exclusivamente do bom pastor e deixar isso bem claro para ele: Jesus, eu dependo do Senhor. Eu quero a sua destra em todas as áreas da minha vida. Conforme eu sempre falo, seja ele o primeiro convidado do seu churrasco, seja ele o primeiro convidado a aprovar a intimidade que você tem no teu quarto, seja ele a primeira pessoa no teu escritório das suas decisões. Enfim,
A minha vida a ti pertence, né? Nós sabemos que Jesus, dele nós só podemos esperar coisas boas, dele nós podemos só esperar acerto para a nossa vida, e às vezes a gente deixa ele em último lugar. Ele é a porta, ele é a porta, ele é a passagem, e ao mesmo tempo ele é a porta que traz para cada um de nós essa segurança que nós necessitamos contra todo o ataque desse inimigo, desse leão que ruge ao nosso redor buscando, não é, de alguma forma nos devorar. Segundo ensinamento, existem muitos falsos pastores, mas Jesus é o bom pastor. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 8 e 9. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado e enviado por Deus. Todo verdadeiro pastor, se falar verdadeiramente a palavra de Deus, as ovelhas ouvirão a sua voz e não terão medo de segui-lo. Irmãos, quantos cegos que estão guiando o cego nesse mundo. Em outras palavras, quantas pessoas estão seguindo, né, líderes cegos que estão enfiando elas dentro do buraco e elas não estão se dando conta. Quantos maus ensinamentos, quantas heresias sendo praticadas. E eu não estou falando no dia de hoje, isso era praticado na época de Jesus e durante toda a história da igreja, inclusive nos nossos dias. Quantas pessoas, mais uma vez, idolatrando líderes. Não dá um passo se não conversar com o seu líder, se conversar, né? Converse com Jesus, você tem espaço para Ele, com Ele. Aquilo que eu falo, né? Às vezes você manda zap para todo mundo, passa o dia inteiro mandando o zap, né? WhatsApp. E não fala com Jesus, que está aqui, ó, está aqui do teu ladinho, sempre contigo. Diz a palavra que Ele não dormita, Ele não cochila, Ele está sempre ao nosso redor. O relato dos evangelhos deixa claro que os líderes religiosos estavam interessados em garantir os seus próprios interesses, como muitos nos nossos dias. Os fariseus eram gananciosos e se aproveitavam até de viúvas necessitadas. Olha o que diz Lucas no capítulo 16, versos 14 e 15. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a ele: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Vão vendo exatamente que nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai. O verdadeiro pastor, ele veio para salvar as ovelhas, mas os falsos pastores veio para aproveitar delas. Por trás desses falsos pastores está o ladrão, referindo-se a Satanás e aos seus demônios. E o terceiro ensinamento do verso 10 diz: o diabo quer nos tirar a vida, mas Jesus nos traz a vida e vida com abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar e destruir. Essa é a atuação do diabo. Há uma palavra da Bíblia que diz: ninguém mexe com o meu ungido. Se você está consagrado a este que é o bispo da tua alma,
se você busca exatamente essa consagração, que nós falamos aqui ontem bastante, irmãos, os 3 estágios para que a gente entre na presença de Deus. Primeiro, a consagração. Segundo, a adoração. E terceiro, a oração. Desta forma, ninguém mexe com você. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida, muito pelo contrário. Ninguém mexe com o meu ungido. Deus cuida de nós. Uma vez que nós estamos acertados com Deus, o diabo não tem nenhuma, digamos assim, autoridade na nossa vida. Ele não pode mexer conosco, muito pelo contrário. Nós estamos sob a destra do Senhor. O diabo, ele não cria absolutamente nada, ele só vai fazer repetir aquilo que você faz. Você deu um primeiro passo para o pecado, aí ele tenta tomar conta da situação. O pecado faz com que a gente se afaste de Deus, mas glória a Deus, mesmo em pecado, Deus não se afasta de nós. Porque se ele se afastasse de nós, já expliquei aqui, nós seríamos um nóia nesse mundo, nós seríamos um sem noção nesse mundo, não teríamos nenhum entendimento. Ao contrário, o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido de que verdadeiramente nós pecamos e temos que nos acertar com esse Deus, 1 João no capítulo 2, verso 1, filhinhos, olha que maneira, né, carinhosa que ele nos trata. Jesus falando através da escrita de João: filhinhos, eu peço para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, eu vou interceder por você, uma vez que eu reconhecer em você um coração arrependido. Amém, irmãos? O ladrão deseja tirar as ovelhas do aprisco, matá-las e destruí-las. O diabo te odeia. O diabo odeia teu filho. O diabo odeia tua família. Ele quer acabar com tudo aquilo que Deus ama. Percebe, irmãos? Deus te ama. E uma vez se você tiver acertado com Deus, o diabo não tem poder na tua vida. Você está debaixo da unção do Senhor. Você está diante da autoridade de Cristo. E o diabo, diante de Cristo, é um derrotado. Amém, irmãos? Oh, glorioso Deus! As ovelhas estão seguras nas mãos do pastor e do Pai, abrigados no seu aprisco. Ao passar pela porta, nós recebemos vidas e somos salvos. A única e verdadeira entrada significativa para a nossa vida, que traz a salvação, a segurança e o sustento que nós necessitamos, é Jesus, a porta. O propósito e plano de Deus não são apenas para salvar o homem da morte, da destruição, da culpa, mas também torná-lo santo. Sede santo porque eu sou santo. Ao entrarmos no rebanho e sairmos para a pastagem, ou seja, amanhã nós nesse mundo, tendo o Senhor como nosso verdadeiro pastor, nós desfrutaremos de vida e vida em abundância, em todos os sentidos, irmãos, em todos os sentidos, aqui na terra como nos céus. Como ovelhas seremos levados aos pastos verdejantes pelo bom pastor. As ovelhas do bom pastor desfrutam da plenitude e da liberdade. Jesus não apenas deu sua vida para nós, mas também dá a sua vida para cada um de nós,
em todos os dias. Nós aprendemos hoje que ao passarmos por essa porta, estaremos seguros no aprisco do Senhor. Ao entrarmos por essa porta, viveremos com Jesus eternamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa parábola, Pai. Ainda que o Senhor contou essa parábola para aquelas pessoas que estavam ali diante de Ti e descrentes, Senhor, nós somos crentes. Nós conseguimos contemplar através do Seu Espírito Santo cada exemplo lançado pelo Senhor, que é a porta que traz a segurança para as nossas vidas, que é o bom pastor, da qual nós devemos seguir, ouvir a sua voz através dos ensinamentos, através da palavra Bíblia que o Senhor, da Bíblia que o Senhor já deixou escrita para cada um de nós. Ao ouvirmos essa palavra, Senhor, e permanecermos nessa palavra, Pai, nós sabemos que teremos vida, Pai, e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo o que o Senhor fez para cada um de nós. O Senhor não mediu esforços para que nós pudéssemos, melhor dizendo, estar aqui nessa noite, em louvor e adoração a Ti, contemplando essa verdade. Aquilo que o Senhor contou diante de hipócritas, diante de descrentes. Saiba, Deus, saiba, Jesus, que nós confiamos a cada tio, a cada pingo, a cada palavra que o Senhor já deixou revelada para cada um de nós. Muito obrigado por essa passagem. Sabemos que o Senhor é o autor da vida, sabemos que em Ti nós teremos a imortalidade e poderemos viver com o nosso Pai eternamente, para a honra e glória do Senhor mesmo. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por dar-nos a oportunidade de ofertar esse culto, falando em especial do Seu Filho Jesus, aquilo que Ele significa para cada um de nós. Muito obrigado, muito obrigado. É o que reverenciamos a Ti, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos.